Grande vitória do nosso Galão da Massa, rapaziada. Sim, o Galo tá na final. E aí você vai ver, cara, o pós-jogo aqui com a gente. E sim, a mídia se rendendo. O Galo que fez a melhor partida da era Sampaoli esse ano de 2025. Sim, o melhor jogo foi hoje. Então, o Galo segue pra final como favorito. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Fã de esportes, olá, torcedor do Galo. Sim, o Clube Atlético Mineiro está na decisão da Sul-Americana. Venceu o Independente Del Valle por 3-1, num jogo que teve o gol da redenção do Hulk, entrou no segundo tempo. Partidaça do Dudu, gol do Arana, o Atlético se encontrando na hora certa. E o final de semana que já tinha sido bom, que deu uma respirada com relação ao Campeonato Brasileiro, ganha contornos ainda melhores com esse placar aí nesse meio de semana. O Atlético estará lá na decisão, agora espera o vencedor do confronto entre Lanús e Universitário. Portanto, Atlético Mineiro, pelo 5º ano seguido, teremos um brasileiro na decisão da Sul-Americana. E a gente vai falar bastante desse time do Sampaoli, claro, com a sua participação. A gente está no YouTube também, e as participações aqui à mesa do Paulo Calçade, do Jean Oddi, do André Kfouri e também do Vitor Birner. Me parece, Paulo Calçade, que o ataque do Atlético, até de certo ponto criticado pelo próprio Sampaoli, dessa vez funcionou e bem, hein? Tudo bem, Calçade? Olá, William, olá, companheiros. Boa noite para você que nos acompanha. A torcida do Galo tá Felicíssimo. demais, que é uma final. É para salvar o ano, meu amigo. E é um título que é importante, é muito importante também. Não é a Libertadores da América, mas veja a trajetória do Racing hoje. Está numa semifinal Libertadores e o que ele conseguiu construir a partir da Sul-Americana. Acho que esse é um jogo também de nomes próprios, né? De caras que não vinham jogando um grande futebol. Assim, o retorno do Bernardo já faz algum tempo. Você imaginava que não existia mais nenhum vestígio daquele grande jogador. Hoje ele provou o contrário. Dudu também, parecia falar, poxa, o Galo fez um investimento muito grande no Dudu e o Dudu não deu a menor resposta. Hoje foi um jogo muito importante. Então as coisas começaram a andar num momento muito sim, delicado para o Galo, que é de chegar a uma final internacional. Né? Mas o time, entendo, com uma postura boa. Sem a bola era bem interessante, até tomar o gol, que é o Galo não se compactava demais para também não deixar o Independente Del Valle chegar tanto. Então, assim, a marcação começava na frente, às vezes até com 3 jogadores, tentando interferir na primeira fase de construção, porque você deixava distante o Del Valle, que é líder do campeonato equatoriano. Sim, uma boa margem. Né, o Barcelona de Guayaquil hoje está em segundo e a LDU, que vem aqui quinta-feira, está em terceiro hoje. E o título é do Del Valle, porque ele tem uma pontuação que ninguém vai alcançar. Isso. Então, o Galo ganhou do campeão equatoriano. E a LDU veio aí. A missão para o Palmeiras na quinta-feira, jogo que a gente transmite. Mas acho que foi um bom jogo do Galo, assim, no aspecto coletivo e no individual também. E essa é uma boa notícia. A gente vai falar bastante desses aspectos individuais. Você lembrou o Bernard, né? O Dudu num terceiro jogo bom do Dudu, né? Exatamente. Inclusive fazendo gol no jogo de ida, dando assistência no final de semana, participando hoje também. Vamos falar do Hulk que entrou no segundo tempo, é um momento emocionante, né? Porque o Hulk, mais de ano, não fazia um gol com bola rolando. No Campeonato Brasileiro é assim, claro que já fez aí no mata-mata, mas importante para o Hulk para tirar um pouco desse peso também, dessa cobrança. E aí tem outro jogador que precisava evoluir também, precisa ainda evoluir, que é o Arana. Vai dando confiança, né, Jean? Num momento fundamental, que agora só tem mais um jogo e o Galo, imagino, até pelo elenco que tem, seja favorito contra quem quer que venha pela frente, né? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite a todos. É isso, o Galo será favorito na decisão. É claro que favorito em decisão de um jogo, o favoritismo vale pouco, mas ele será favorito, ele chega, acho que de maneira indiscutível a essa final, né? Foi um jogo também que, além de garantir a vaga na decisão, tem um roteiro muito legal. Porque é isso, é um roteiro de redenções, de consolidação, de recuperações. E acho que vale para todos os protagonistas do jogo, em maior ou menor medida. Para mim, primeiro, esse daí, o Dudu, que foi, para mim, o melhor em campo, fez uma partida extraordinária, realmente num nível absurdo, como há muito tempo a gente não via o Dudu fazer.
Mas aí os autores dos gols no primeiro tempo, Guilherme Arana e Bernard. E até mesmo o Hulk, né? Porque por mais moral que ele tenha com a torcida e tal, ele estava no banco não era à toa, ele estava no banco porque de fato ele não tem conseguido jogar nessa temporada no nível que a gente se acostumou a ver. E o gol dele, aí falando do roteiro também, não foi uma cerejinha no bolo. Não, foi tirar essa pressão aí. Pelo contexto que o jogo apresentava, né, depois do gol do Spinelli aí, era um contexto de perigo, de realmente um risco grande do Del Valle de repente empatar. E não, foi o gol do Hulk que no fim carimbou a classificação à final. Então acho que foi tudo perfeito, porque primeiro, o Atlético foi melhor, acho que talvez o seu melhor momento no jogo, curiosamente, tenha sido 0-0, que foi a metade do primeiro tempo, a primeira metade do primeiro tempo, foi quando o Galo jogou mais e criou mais. Os gols vieram depois, mas não importa. Então assim, o Atlético foi melhor. Os heróis são heróis que de alguma maneira consolidam essa recuperação ou a redenção, como queiram. E o time está na final e, como você falou, acho que com um favoritismo para essa decisão, quem quer que seja o adversário. O mais legal nesse roteiro é que a redenção de um cara que é herói na história do Atlético, o Hulk, foi para salvar outro herói que podia ser vilão da noite, né? Porque, assim, essa campanha, André, do Galo, essa chegada, a decisão, passa muito pelo Everson. Sim. Passa demais pelo Everson nos jogos de mata-mata, onde pegou pênalti, onde foi fundamental. E o Everson acaba falhando, uma falha que não é comum de se ver acontecer com o Everson, mas que deu a emoção para o jogo. Recolocou o Independente Del Valle na partida e o Hulk acaba, de certa forma, fazendo com que um dos heróis dessa classificação aí, né? Tô falando do roteiro como um todo, não virasse um vilão. Né? Boa noite a todos. As escolhas todas do Sampaoli hoje, individualmente, responderam, né? E no caso da necessidade de resgatar um jogador que falhou e que poderia ter levado esse jogo por uma situação difícil, tanto se falou no Everson antes desse jogo, a possibilidade dos pênaltis, um novo empate, etc. Ele seria um jogador quase que responsável pela sequência ou não do Atlético até a final da Copa Sul-Americana. Nos pênaltis, os goleiros eles se transformam nos grandes protagonistas. Não foi necessário, felizmente, para a torcida do Atlético, né, para a comunidade do Atlético de maneira geral, porque o time hoje, muito provavelmente, fez a melhor atuação, talvez, na temporada inteira. Porque se alguém dissesse, lá no começo do ano, quando a gente entendia que o Atlético era candidato ao troféu da Copa Sul-Americana, junto com outras equipes, mas certamente era um dos cotados. Se alguém dissesse que na noite do dia 28 de outubro o Atlético jogaria em casa a partida de volta das semifinais, todos nós aqui falamos, isso mesmo, é o que a gente imaginava. Mas contar a história, a trajetória, principalmente na Sul-Americana, com tanta irregularidade, com tantas dúvidas, seria algo que pouca gente iria falar, não, é isso mesmo. Todo mundo apostou num bom ano do Atlético Mineiro. Ficou em segundo lugar no grupo, teve que ir para tal da repescagem. Exato, não foi o que aconteceu. Então, mal ou bem, aos trancos e barrancos, como se diz, o Atlético chegou até a noite de hoje. A atuação na semana passada no Equador não foi ruim e o Atlético não merecia perder o jogo, mas não foi do nível da de hoje. Hoje o Atlético, como time de futebol, deu um passo à frente numa situação em que era necessário dar esse passo. Dar uma resposta para o torcedor que está falando em salvar o ano, etc. E agora não é uma questão de salvar o ano. Essa atuação, por mais que seja uma amostra pequena, qualifica o Atlético Mineiro, se jogar assim, como favorito para ganhar a final. E na noite de hoje a gente viu os pontos fortes coletivamente falando, o jeito de jogar previsto e planejado pelo Sampaoli hoje funcionou. O Atlético fez um ótimo jogo em casa. O torcedor vai voltar para casa hoje muito satisfeito não só pelo resultado, mas pela resposta coletiva e individual. Dudu, Bernard e até o Hulk, que novamente entrou e fez um gol que o emociona, deu para perceber em campo como ele reagiu emocionalmente ao gol que ele marcou. Grande atuação do Atlético, promissora no sentido do que vem pela frente, já que quando essa comissão técnica assumiu, o objetivo era conduzir o Atlético à final da Sul-Americana e terminar o Campeonato Brasileiro da melhor maneira.
O jogo de hoje mostra que tudo isso é plenamente possível. Bom, então vamos ouvir alguns dos heróis aí dessa noite nessa classificação do Galo. Tem Hulk, tem Dudu e tem Bernardo. Vamos lá. O Hulk, a gente entrevistou pelo menos uns 30 torcedores do lado externo antes de começar a partida. E sempre a repórter perguntava, quem vai marcar o gol da classificação? Cara, não teve um que não citou que você ou começaria e marcaria 2, ou entraria no segundo tempo e marcaria 1. Parece até uma previsão, todo mundo já sabe que isso vai acontecer, né? Feliz por Deus ter ouvido as preces dos torcedores. Gratidão por essa confiança, mesmo passando por uma situação, por um momento não tão bom. Cara, jogo futebol profissional há quase 22 anos, a gente sabe que tem altos e baixos, mas não me recordo ter ficado tanto tempo sem fazer gol, mas isso não tirava a minha confiança, pelo contrário, procurava focar cada vez mais e mais, esperando o momento certo. Fico feliz por ter contribuído com meus companheiros para poder levar o nosso time à final da Sul-Americana, que era o nosso sonho, nosso objetivo primeiro, né? E o sonho agora é ganhar essa final, para que, se Deus quiser, entrar na história do clube. Então, gratidão a todos os torcedores. Dedico esse gol primeiramente a Deus, aos torcedores da Massa Atleticana que não desaponta nunca deixaram de confiar em mim. Eu nunca vou deixar de confiar nesse clube, qual eu tenho tanto respeito e carinho. Com 39 anos, eu estava ali atrás, quando você faz o gol, se ajoelha, ainda tem espaço no coração e nessa empatia com a torcida de se emocionar, né? Cara, não tem como a gente se emocionar. O futebol é muito forte, né? O futebol mexe com a gente. São 39 anos, a gente cansa de concentrações, de viagem, mas ama fazer isso. Eu amo fazer isso, que é jogar futebol. Primeiramente Deus e, claro, minha família. E o futebol, para mim, já vem ali em terceiro lugar, porque o futebol mudou minha vida. Eu sou muito grato ao futebol, sou muito grato por tudo que o futebol fez na minha vida. Ajudou todos os meus familiares, muita gente que eu consegui ajudar através de futebol. Então, o mínimo que eu posso ter por ele é respeito e gratidão. E até o momento que eu puder jogar, eu vou jogar com muito orgulho, com muito amor e com muito respeito ao futebol que tanto me ajudou. Bernardo, não é o mesmo estádio, nem é a mesma competição, mas é o mesmo ambiente e é essa camisa que é muito forte. Tá passando um filme na cabeça de 12 anos, né? Sem dúvida, passa. Eu tava pensando nisso, né, antes do jogo, que é a primeira final da Sul-Americana que a gente joga, da história do clube, e poder estar no primeiro título da Libertadores e também poder estar no primeiro título da Sul-Americana é algo que representa muito, é algo muito grandioso dentro de um clube tão grande. Então, eu tenho certeza que a gente estava falando disso desde o início da Sul-Americana, que a gente tinha capacidade de chegar no final do ano vencendo esse campeonato, chegando na final. Então, eu tenho certeza que a gente tem um grupo muito forte para poder conseguir isso. É lógico que vai ter as suas dificuldades dentro da final, mas a gente sabe que a gente vai estar muito bem preparado para qualquer adversidade, sem dúvida nenhuma, em busca desse título. Certinho? Dudu, ele falou que você foi o cara do jogo, mas eu diria que dá para falar que você foi o cara da semifinal e até o cara dos últimos 8 dias do Galo, porque 1 gol e 3 assistentes. É isso mesmo? Cara, nada, eu acho que é a equipe, né? A estrela, acho que quem joga tem uma parcela boa, acho que a equipe, toda a comissão técnica, toda a equipe, todo o staff aqui do Galo, que merece chegar nessa final, né? Acho que a gente vem tendo um ano muito difícil, tanto no Campeonato Brasileiro, como a gente teve alguns jogos também na Sul-Americana muito difíceis. Acho que a equipe suportou bem essa semifinal, fizemos 2 grandes jogos. Agora é pensar agora no Campeonato Brasileiro para depois a gente pensar nessa final. Essa recuperação de confiança passa um pouco pela motivação que o Sampaoli trouxe para você? Eu acho que dele também, né? Mas a comissão técnica do Cuca também me dava muita moral, né? Acho que foi o grande responsável para me vir pro Galo. Acho que a equipe tá de parabéns pela semifinal que fez. Agora é focar no Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que a final é só daqui 20 dias e a gente tem que se preparar bem. Sim, o nosso Galão está na final e a gente trouxe esse corte aí do linha de passe repercutindo esse pós-jogo do nosso Galão da Massa, que jogou de terno, jogou muito bem. Então a gente vê a qualidade do elenco voltando a aparecer. Então o Galo, que desde o início do ano toda a mídia cravava como favorito para a Sul-Americana e até para o Brasileiro, viveu momentos aí de
de muita oscilação, de altos e baixos. Cuca foi embora, chegou o Sampaoli e chegou com muita expectativa. Muita gente criticou a chegada dele, falou que ele não era um cara que iria unir o grupo, mas pelo contrário, ele conseguiu resgatar a confiança do Dudu, resgatar a confiança do Bernard. O Arana está sendo resgatado também. Caio Paulista tem jogado bem. Então, rapaziada, o Galo mostra a sua força com essa grande classificação. O jogo lá foi um jogo razoável no primeiro tempo. No segundo tempo, o Galo melhorou muito. Poderia ter saído com a virada se tivesse mais 5 minutinhos, mas a emoção ficou para hoje, ficou aqui para nossa casa. E o Galo entrou, meu irmão, com a faca no dente, com sangue nos olhos desde o primeiro minuto. O Galo dominou totalmente o jogo. Claro que deu uma oscilada ali quando o Del Valle fez o gol. Uma falha do Everson. Graças a Deus não influenciou, até porque o Everson já deu muitas alegrias, ajudou demais o Galo chegar aonde está hoje. Então, foi um jogo de almanaque, um jogo para ficar para a história sim do Galo. Jogou demais o Dudu, jogou demais o Bernard. O gol do Bernard é excepcional, cara. É um golaço. Cara, a bola trabalhada do Dudu também foi demais. E a finalização foi uma pintura, cara. Então, sim, o Galo volta a jogar bem, como todos os comentaristas aí falaram. Melhor jogo do Galo da temporada. Com certeza o melhor jogo do Galo do Sampaoli e com certeza o melhor jogo da temporada. Os seus craques, né? Porque o seu elenco é recheado sim e vem, cara, sendo muito questionado todo o elenco, principalmente esse cara, o Hulk, que entra, cara, para fazer história, né? Um golaço dele, tranquilidade para fazer o gol e um cara de 39 anos que já tem uma história grande demais no futebol e tanto no Atlético, se emocionou. Foi difícil a gente, torcedor, segurar também as lágrimas, que, pô, cara, foi um troço emocionante demais. Essa partida, esse jogo, mexeu demais com a emoção da nossa massa, porque um Galo que, por muitas das vezes aí, pela mídia, ao decorrer do ano, foi dado como um Galo que não ia conquistar nada, um Galo que tem um elenco bom e não consegue jogar bem. Quando chegou na semifinal, cravaram praticamente que o Del Valle jogava muito melhor do que o Galo, que o Galo ia tomar um vareio do Del Valle, e o Galo dá um tapa na cara de todo mundo que falou contra. Faz um excelente semifinal, com certeza fez os 2 jogos muito bons. Agora, o de hoje foi de almanaque, como a gente já falou, muito emocionante, foi difícil segurar a emoção. Eu imagino para quem estava no estádio, pô, para mim, cara, eu sinceramente tive dificuldade de segurar a emoção, até na gente falando aqui, cara, emociona de novo, né? Porque muita gente questionou até a saída do Hulk, mas ele mostra a sua força, mostra a sua qualidade, ama essa camisa e tá aqui para ajudar o Galo. Então, eu quero saber de você que assistiu o vídeo até o final. O que você achou de tudo que foi falado? O que você achou dessa grande semifinal, essa grande partida que o Galo fez? Você, então, deixa aí tudo aí que você acha, tá? A sua opinião, a sua alegria nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, sempre aqui procurando as informações, tudo do nosso Galo para trazer em primeira mão para você, torcedor atleticano. Valeu, rapaziada, um grande abraço.